As mandalas são lindas, coloridas e aparecem com diversos desenhos. Mas por que essa forma circular nos fascina tanto e por que ela tem efeitos terapêuticos? Fica aqui comigo nesse vídeo que você vai saber agora. Vanessa Cosentino falando, eu sou psicanalista junguiana e participo desse incrível canal de desenvolvimento humano que é o Conexão Mara. E eu falo dos conceitos do Jung na prática, para você usar aqui no dia a dia. Depois de assistir o meu vídeo, dá uma passadinha nos outros vídeos aqui do canal para você assistir o conteúdo incrível que os meus colegas criaram para você. E aproveita para se inscrever e não perder nada. Bom, você deve ter visto que eu tenho algumas mandalas aqui no meu cenário e isso não é por acaso. Sou eu mesmo que confecciono essas mandalas. É uma atividade que eu estava procurando porque eu precisava de algo que estimulasse a minha criatividade, me permitisse um trabalho manual e mexesse com as cores. E se você ficou curioso, quiser acessar o meu Instagram, eu vou deixar o link aqui para você conhecer as minhas peças, os meus trabalhos, tá bom? As mandalas, então, elas são fascinantes devido à sua rica simbologia e seus significados. Mandala em sânscrito significa círculo, e ele é a manifestação do ciclo da vida, que tem um começo, um meio e o fim. Ela também representa a manifestação do divino e as suas potências. E quem contempla uma mandala pode chegar a estados mentais elevados, né? Sendo guiado por uma meditação, por exemplo. Ao longo aí da história das culturas orientais, as mandalas representaram o ciclo do sol e da lua, um guia de meditação e, portanto, acabou se tornando uma imagem, ou seja, um condutor da ascensão espiritual, que ocorre a partir de um processo de interiorização e concentração, que vai do múltiplo, né? A gente está exposto a muitas informações, ao uno, ou seja, o eu reintegrado. O Jung dedicou parte dos seus estudos para entender essa fabulosa imagem que aparece amplamente na natureza, como nas flores, acho que você já deve ter reparado, nas conchas, naquele formato espiral, e, por exemplo, se cair um pingo de água num lago, ele vai fazer também a forma de uma mandala. E também alguns animais, né, como a estrela do mar. Se você olhar ali atentamente, ela também é uma mandala. Então, para ele, a mandala é uma representação simbólica da nossa mente, da nossa psique. E ela tem uma função importante, a mandala, que é conservar a ordem psíquica, se ela já existe, se a gente está bem, ou então restabelecer se ela se perdeu, ou seja, nos casos em que a pessoa está com algum distúrbio ou transtorno. Então, não é à toa que tecer essas mandalas aqui me fazem tão bem. E para você entender essa ordem psíquica, eu preciso te explicar uns conceitos do Jung. Então, para ele, a nossa mente é dividida em consciente e inconsciente. Não só para ele, né? Todos os psicanalistas também. Só que essa divisão, ela não é assim meio a meio, né? A parte consciente, ela faz parte do inconsciente, ela tá dentro. Então, pensa num átomo. Eu trouxe essa bola aqui para a gente pensar juntos. Então, imagina que lá dentro o seu núcleo, né? E tudo o que tem ao seu redor é o inconsciente. E o que está exposto, uma pequena parte aqui, uma partezinha, uma bolinha, de repente a gente pode imaginar aqui, essa é a parte consciente. Mas veja só, o átomo, ele é uma imagem tridimensional, ou seja, tem volume, né? Se a gente fizer um corte, deixar ele bidimensional, deixar uma fatia, o que ela se torna? Ela se torna uma mandala, ou seja, um centro, né? Tem um centro e tem coisas ao seu redor. Então, o Jung denominou esse centro da nossa mente como self. Ele é o nosso centro regulador. E é ele quem está verdadeiramente no comando. Mas isso aí, gente, é um assunto para outro vídeo, isso é outra treta, tá? Então, vem me seguindo aqui que você vai você vai entender. Então, se o self é o centro, o consciente, ou seja, o ego, a gente chama de ego, é uma parte da borda.
e é o que fica para fora, ou seja, é a parte que está aqui em contato com o mundo exterior e o mundo interior. Ele faz essa mediação, né, para saber o que que eu sinto, o que que eu decido, compro, não compro, faço ou não faço. E eu falo disso aqui um pouquinho melhor em outro vídeo também, eu vou deixar aqui. Agora perceba que para tecer uma mandala, vou mostrar essa outra aqui, eu preciso começar do centro. Eu começo do centro e vou tecendo e vou expandindo. Agora repare que também se eu for desenhar uma mandala, seja com um compasso ou seja com aqueles pontinhos, as pessoas vão começar do centro e vão criando os desenhos em torno, ao redor. Né? Mesmo que eu desenhe um compasso, né, com o compasso aqui eu vou dar o contorno, né, onde começa e onde termina a minha mandala, mas eu começo sempre do centro. E isso também ocorre na natureza. Uma flor, quando ela começa a se formar, ela começa do centro e abre. A mesma coisa o pingo d'água caindo no lago, né, o pingo de chuva, ele cai no centro e abre. Então esse processo de iniciar pelo centro e ir expandindo, simbolicamente, é o mesmo movimento que originou a nossa mente. E é por isso que quando a gente está com os pensamentos embaralhados, com a nossa consciência confusa, cansado e às vezes até cindido, a gente está ali em dúvida, né, entre um lado ou outro, contemplar ou criar uma mandala pode proporcionar esse efeito organizador. Ele nos leva à paz e à serenidade. E quando a gente pensa nessa questão do múltiplo, né, então a gente é múltiplo, a gente é multifacetado, muitas coisas ao mesmo tempo, e se torna um, isso é a conexão com o divino. É quando eu, que me sinto um pequeno grãozinho de areia, me uno ao divino, eu percebo que eu sou parte dele e somos todos um. E a mandala, então, representa essa unificação. Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, encaminha aqui, né? Deixa a sua curtida, encaminha para os seus amigos que gostam de mandala, para os seus amigos mandaleiros que fazem mandalas, e não deixa aqui de me seguir no Instagram, que eu vou deixar aqui os meus trabalhos, curte lá meus trabalhos e a gente continua essa conversa aqui, compartilha, comenta e até o próximo vídeo do Jung na Prática. Tchau!